Acho que tá bom. Então nem sei como começar esse vídeo aqui, porque assim, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu queria falar pra vocês sobre o meu primeiro vídeo. Aí eu fiz o meu primeiro vídeo, né, no canal, falando pra vocês que eu estava criando um canal no YouTube, porque eu queria falar sobre mostrar o meu processo, meu processo de aprendizado e tal, porque eu ainda tava começando. Eu ainda tô começando, né, na ilustração, né, no caso. Aí eu expliquei pra vocês, né, que eu sou formada na área de arte e tudo mais. Mas eu falei uma coisa que eu acho que é muito importante eu explicar, na verdade, pra vocês. Que eu falei pra vocês que eu não trabalho ainda com arte, né? Eu não faço commission, eu não vendo minha arte de nenhuma maneira. E aí, isso pode parecer meio esquisito, porque assim, todo mundo meio que fala pra você começar, né? E você começar e tentar vender a sua arte de alguma maneira, né? Tipo, mesmo que você tá começando no início da sua carreira, é bom você já começar a vender o seu produto, né? Só que no meu caso não foi assim, porque aconteceu muitas coisas na minha vida, assim, que eu nunca, tipo, peguei e pensei, acho que agora eu vou focar na minha arte. Porque assim, eu não sou muito boa assim de trabalhar autônoma, porque eu não tenho foco nenhum. Enfim, eu queria explicar um pouquinho por que eu não trabalho com arte ainda, sendo que eu já sou formada. Eu sou formada na área de artes. Então, tipo, porque assim, a gente conhece várias pessoas que são formadas em outras áreas, tipo, às vezes fez biologia, às vezes fez direito, fez alguma faculdade que dava dinheiro. Porque na cabeça das pessoas sempre é, a gente tem que fazer uma faculdade pra gente ganhar dinheiro. E eu realmente pensei nisso no começo, né? E aí eu queria explicar pra vocês. Eu fui pra artes e não trabalho ainda com artes. Eu sou uma pessoa totalmente ao contrário. Eu acho que eu não conheci, assim, tipo, eu tô em vários grupos de artes, tá, gente? E eu não conheci ninguém. Ninguém. Se você é assim, me conta nos comentários, porque eu não conheci ninguém que, tipo, eu me formei nessa área, né? Que não dá dinheiro. Artes, né? Que realmente dá dinheiro, gente. É óbvio que dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Só depende de como você faz, né? Então, aí a pessoa pensa, eu não vou fazer essa faculdade que não dá dinheiro e vou fazer outra faculdade que me dá dinheiro, né? Acho que eu nunca conheci alguém que fez isso. Acho que só eu mesmo que eu sou muito louca, né? Já perceberam que eu sou meio louca da cabeça, né? Então eu queria explicar. Quando eu era criança, né, no ensino fundamental, eu sempre gostava de arte, sempre gostava de fazer as coisinhas de arte e tal. A aula de artes era minha aula preferida, assim, eu adorava fazer e eu achava que eu tinha, tipo, um talento, assim, entendeu? Tipo, é óbvio que pra você ser artista, você não precisa ter talento, mas eu tinha mais facilidade, assim, de reproduzir, de desenhar, de pintar. Então, eu sempre gostei muito, assim, das aulas de artes na minha escola. Então, eu sempre quis seguir uma carreira artística por causa disso. E, assim, às vezes aparecia gente lá na minha escola, sabe? Eu me lembrei de umas épocas, assim, na minha escola, que chamava, tipo, profissionais da área artística, assim, pra, tipo, fazer alguma brincadeira, assim, sabe? Tipo, a minha escola, quando eu estava no ensino fundamental, ela era um pouco mais abraçável, esse campo artístico, entendeu? No ensino médio já foi completamente diferente, que eu vou explicar depois. Mas no ensino fundamental tinha um incentivo, assim, pra gente ser mais criativo, no caso. E aí eu via essas pessoas fazendo e eu achava super legal, super interessante. Só que eu nunca pensei assim, pô, a pessoa trabalha com isso, sabe? 100% do tempo dela, 100% do dinheiro que ela faz é com arte. Tipo, pra mim, eu nunca pensei... Gente, eu era uma criança, tá? Isso provavelmente vem, assim, né, de como a gente é ensinado, né? Assim, aqui no Brasil, principalmente, que a gente não valoriza a arte, né? Então, nunca foi uma coisa assim... É muito difícil você ver uma criança e falar, eu quero ser artista e eu quero trabalhar com arte. A gente sempre menospreza essa profissão, né? Desde pequenininho. E até muitas crianças que falam, eu quero trabalhar com arte, mas elas falam, não, eu quero ser professora, porque aí eu posso trabalhar com arte sendo professora de artes e não trabalhando com arte diretamente vendendo a sua arte, né? Então, nunca foi uma profissão, assim, valorizada, né? E pensada, assim, pra você seguir essa carreira. Então, eu nunca pensei que fosse uma carreira meio séria, assim, e tal, que eu poderia seguir. E na minha cabeça, quando eu era criancinha, eu pensava muito, tipo, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que tirar notas boas na escola. Então, eu achava, assim, quando eu era criança, que pra você ter uma profissão boa, pra você ser alguém na vida, você tinha que ser inteligente, tinha que falar 50 línguas, entendeu? Brincadeira. Mas, tipo, você tinha que ser inteligente, bem na escola, saber falar inglês certinho. E essas coisas, assim, meio bobas.
meio bobas, né? Eu acho que é meio boba. Porque nenhuma criança tem que pensar dessa forma, sabe? Tipo, que você tem que ser inteligente pra você ser alguém na vida, sabe? Tipo, cara, você é uma criança, você tem que brincar, entendeu? Enfim, essa não é a sua responsabilidade, você não tem que pensar dessa forma. Então, se você é criança, não pensa dessa forma. E aí, como eu gostava muito de arte e eu precisava de uma profissão, né, que fizesse dinheiro, obviamente, porque toda criança pensa nisso, que é pra mostrar que a gente é inteligente, eu tentei seguir uma carreira que se assemelhasse mais com isso, entendeu? E aí, como meu pai, ele já trabalhava, tipo, ele fazia bastante projeto. Eu acho que, na verdade, a minha família inteira, tipo, todo mundo é muito bom em arte. Só não sabe, entendeu? Então, a minha mãe, ela trabalhava na área de saúde, né? Porque ela se encontrou nessa carreira. Mas o meu pai, ele trabalhava numa área de projetos. Ele era mais nerd, né? Obviamente. Porque pra trabalhar com projetos, você tem que ser nerd. E aí, tipo, provavelmente quando ele era adolescente, né? Eu não sei, eu nunca perguntei. Ele sabe desenhar super bem, assim. Toda vez que tem que fazer alguma coisa, tipo, reforma, fazer um planejamento, assim, de desenho, coisas do tipo, ele consegue desenhar super bem. Ele é muito bom em desenho técnico. E aí ele faz muito bem projeto. Então, aí como meu pai trabalhava nessa parte de projetos e tudo mais, eu pensei, por que eu não faço arquitetura, né? Porque eu gosto de casa, né? Eu sempre gostei de ficar vendo casa, sempre gostei de ir pra igreja, assim, ficar vendo as coisas. Que geralmente igreja é uma coisa, assim, muito bonita. Mas, assim, essas coisas de projetar a casa, assim, e tal. E aí eu achava super legal, assim, o jeito que as pessoas pensam pra fazer uma casa, entendeu? Tipo, uma casa ficar em pé, sabe? Tipo, todas essas coisas envolvendo casa me deixava muito... Dava um negocinho ali, sabe? Quando dá um negocinho no seu coração e você fala, acho que eu gosto dessa coisa aqui. Aí eu falei, vou seguir essa carreira de arquitetura, porque eu sei que dá dinheiro, né? Porque eu sei que dá dinheiro, porque era muito difícil é muito difícil ainda. É muito difícil você fazer uma faculdade pública em arquitetura. Você tem que ser muito inteligente, entendeu? Porque é muito concorrido. Então aí eu pensei, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou inteligente, eu vou fazer uma coisa que me dá dinheiro e eu vou trabalhar com arte, né? Que eu gosto de desenhar. Então eu fui lá e prestei a faculdade de arquitetura. Isso aí, quando eu pensei nessa possibilidade de trabalhar com arquitetura, eu já tinha uns 14 anos. Então eu já era um pouco mais velha, mas assim, uma criança, né, gente? 14 anos, a pensar na carreira que você vai seguir no resto da sua vida, sabe? Tipo, e assim, eu sou uma pessoa super indecisa, né? Eu sou, tipo, extremamente indecisa. Eu não consigo decidir nada na minha vida direito. Eu tenho que pegar um caderno, escrever prós e contras, escrever todos os prós e contras. E mesmo assim, no final, eu falo, tipo, mas e se eu seguir por outro caminho? Eu sou esse tipo de pessoa, tá? Super indecisa. Não sei escolher um caminho. E aí, quando eu escolhi um caminho de, eu vou seguir esse caminho da faculdade de arquitetura, eu tinha decidido, entendeu? Porque eu demoro muito pra decidir uma coisa, mas quando eu decido, tipo, eu tenho que seguir aquele caminho até o final. Não posso desistir. Eu não estou falando que isso é corretamente, tá, gente? Não escutem isso como um conselho, mas sim eu falando um pouco da minha experiência e tudo mais, tá? Não é um conselho, não façam isso em casa. Então, aí, quando eu decidi eu falei, não, eu vou seguir a minha faculdade, vou fazer arquitetura. Ninguém conseguia, tipo, mudar minha opinião. Tipo, quando eu era pequenininha, antes de eu ter minha cachorrinha, eu queria ser veterinária, mas aí eu vi ela doente, eu falei, nunca mais eu quero ser veterinária, porque dói meu coração ver um animal doente. Então, quando eu decidi, só pra explicar melhor. E assim, aí o mais louco é que, tipo, quando eu tava nessa faixa de idade, né, com 14 anos, por aí, eu gostava muito de mexer no Photoshop, assim, sabe? Tipo, eu sempre fui muito artística, entendeu? Eu gostava de mexer no Photoshop, aí eu fazia edição de imagem, sabe? Uns negócios assim. E eu aprendi, tipo, mexer no Photoshop usando vídeos no YouTube, né? Como toda criança, pré-adolescente. Então, aí eu sou formada em Photoshop pelo YouTube. Então, gente, eu tava gravando o vídeo e aí ficou escuro. Mas é só isso. Só queria explicar que eu mudei um pouquinho o cenário, né? Eu tava falando que quando eu era criancinha, né, eu gostava bastante de ficar mexendo no Photoshop e essas coisas, fazendo um desenho no Photoshop, editando imagem, eu fazia, tipo, até trabalho, assim. E aí eu ficava vendo tutorial do pessoal que sabia mexer, né? Então eu sou praticamente formada pelo Photoshop por causa do YouTube. Então, aí eu sempre gostei bastante dessa área de design, de fazer coisas no Photoshop, arte digital. E, tipo, eu fazia até os desenhos do Club Penguin. Eu não sei se vocês já jogaram Club Penguin, mas eu fazia os pinguinzinhos lá, que a gente botava nossos pinguinzinhos, aí eu fazia ele, tipo, desenhado pelo Photoshop, com mouse mesmo, assim. E, tipo, pra mim, aquilo não era, sabe? Tipo, nossa, eu sei desenhar super bem. Não, tipo, eu achava que eu fazia bonito, eu tinha facilidade e tal, mas eu nunca pensei, tipo, eu sou boa, sabe, nisso que eu faço. Eu nunca me considerei boa, assim, o suficiente pra, tipo, seguir essa carreira. Então,
Então eu segui a carreira de projeto mesmo, de arquitetura, porque eu achei que poderia ser, assim, algo que se assemelhasse, né? Se eu conseguisse trabalhar fazendo arte e ganhar dinheiro, né? Então eu passei, tipo, o ensino médio, né? Eu fiz um ano de cursinho pra tentar passar em arquitetura. No ano de cursinho, eu descobri que eu precisava fazer prova de habilidades, né? Que eu sou meio perdida, então eu não sabia que a gente precisava fazer prova de habilidades específicas pra passar em arquitetura, né? E aí eu fiz um curso de desenho técnico, que coisa chata, né? E um curso de desenho, assim. E aí a minha professora, ela era formada em artes, né? Ela ensinava bastante coisa, assim, de fundamento, sabe? De arte, mais focada na arte realista. E aí eu comecei a, tipo, amar muito as artes dela, e aí foi aí que voltou, assim, um pouco a minha paixão pelas artes, porque, tipo, eu tinha passado 3 anos do ensino médio, tipo, sem fazer arte nenhuma, sem pensar em arte, sem nada voltado à arte. Então, quando eu conheci essa minha professora de desenho, tipo, nossa, eu amei muito a arte dela, e ela fazia umas artes mais, assim, realismo meio contemporâneo, sabe? Ela começou a me inspirar muito pra eu fazer a arte de novo. Eu comecei a aprender, né, coisas de fundamentos que eu nunca tinha visto na minha vida, fazer luz e sombra, assim, essas coisas bem básicas que a gente aprende na aula de arte. Daí eu tenho até algumas fotos, assim, que eu vou mostrar pra vocês, de alguns desenhos que eu fiz nessa época. Então tinha bastante desenho de observação, mais desenhos realistas, e eu gostei bastante. Aí eu falei, eu sou boa em realismo, eu acho que eu sou boa, né? Aí veio na minha cabeça, eu gosto de arquitetura, eu acho que eu sou boa na parte de restauração, porque eu tenho facilidade de fazer cópia, então eu vou me formar em arquitetura pra trabalhar com restauração. Foi isso que eu pensei, assim, na minha época, com 17 anos, né? Foi uma ideia meio doida, talvez, eu sei. Mas pra mim parecia, tipo, um caminho super certo ali, que eu tinha definido. Eu tinha já decidido isso e eu falei, mano, eu quero fazer isso agora, né? Eu vou seguir esse caminho. Coitado da jovem mal. Então, eu passei esses 4 anos de preparação, né? 3 anos de ensino médio, mais um ano de cursinho. E aí, eu finalmente passei na faculdade de arquitetura. Não era a faculdade que eu queria, não gostei muito, assim, da faculdade, não gostava muito das aulas, nem nada. Daí eu falei, vou fazer Enem de novo, porque talvez eu não goste da universidade que eu estou estudando e se eu fizer Enem de novo, eu passo numa universidade talvez melhor e eu aprendo a gostar mais de arquitetura. Só que, gente, eu fiz um semestre de arquitetura e eu odiei tudo. Eu odiava tudo. Odiava as aulas, odiava a faculdade, odiava eu. Cara, eu não me encontrei nessa faculdade, nessa universidade, nem nesse curso. Foi super complicado, assim, porque, pô, eu passei 4 anos estudando, pensando, tipo, imaginando minha vida sendo arquiteta, sabe? Finalizando uma faculdade boa, que eu me dediquei. Pô, eu me dediquei 4 anos da minha vida fazendo isso. E quando a gente é jovem, né? Quando a gente tá nessa flor da idade, quando a gente tem 14, 15 anos e tá decidindo o que vai fazer pelo resto da sua vida, tipo, mano, 4 anos você se dedicando pra fazer uma coisa e perceber que aquilo não é o que você quer, cara, isso é, tipo, é muito ruim. É muito desanimador, sabe? Você fica, tipo, perdi 3 anos e fiz a escolha errada, sabe? Aí eu vou demorar mais 3 anos pra fazer uma escolha certa? Quem sabe? E se der errado de novo? Enfim, eu estava, tipo, realmente super depressiva nessa época. Então, foi uma época muito ruim pra mim, né? Tanto mentalmente, assim, de não saber o que fazer da minha vida, quanto eu achar que eu, tipo, fiz a escolha errada e eu já tava velha demais pra, tipo, mudar de ideia. Cara, eu tinha 19 anos, sabe? Tipo, pô. Mas aí, tipo, porque assim, a gente tem uma visão da nossa vida que a gente vai tá formado, né? Depois dos 20, 21, 22, a gente tá formado e vai começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho, começar a fazer dinheiro pra quando você tiver 30 anos, você estar estável financeiramente, né? Então foi, tipo, super desanimador. Eu, com 19 anos, perceber que eu tinha que mudar tudo o meu rumo porque aquilo não era o que eu queria fazer da minha vida. Foi extremamente frustrante. Então, pra mim, tipo, era um caminho, assim, impossível eu me formar em arquitetura, sabe? Não era algo que eu queria. Eu tinha, tipo, me inscrevido pra fazer Enem pra realmente passar numa faculdade de arquitetura que eu queria fazer. E no final, tipo, no segundo semestre, né, de arquitetura, eu falei, pô, não quero fazer isso. Não quero mais fazer arquitetura. Então, tipo, eu não sabia nem que curso seguir, porque eu não... Era o único curso que eu conseguia me imaginar vendo, era arquitetura. E dentro de arquitetura eu não me senti... Eu não me encaixei. Então, aí eu passei, tipo, vários meses, assim, pensando, será que eu desisto mesmo desse curso? Será que eu continuo? Será que eu tento? Será que eu tô desistindo porque eu sou fraca, sabe? Eu sou ruim, não sei. Sabe? Foi, tipo, literalmente a carta da torre. Tipo, tem toda a sua visão da sua vida, assim, e aí aparece a carta da torre e fala, não é isso que é pra você fazer na sua vida, sabe? Tipo, e a torre desabando, entendeu? Sabe? É isso que eu me senti, tipo, você imagina algo assim, é muito bom, mas não era, porque no fundo
aquilo ali, as bases não estavam bem estáveis, né? Não era realmente aquilo que era pra você seguir. Tem outro caminho ainda que vai ser melhor, né? Então você tem que reconstruir tudo de novo. E aí eu entendi que eu precisava seguir em frente, né? Escolher, decidir o que eu queria fazer de novo. Então foi super difícil. Começou as inscrições do vestibular de novo, então eu tinha pouco tempo pra decidir que caminho eu ia seguir, né? Que faculdade eu ia fazer. E aí eu fui olhar todos os cursos, né? Tipo, aí eu falei, eu gosto de biologia? Talvez, mas eu odeio humanas, eu odeio exatas. Talvez eu goste de biologia, mas eu quero trabalhar na área de biologia? Não. E aí eu falei, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não gosto de nada. A única coisa que eu pensei que eu gostava era de arquitetura, porque tem a ver com arte. Aí eu falei, tá, mas se eu gosto de arte, por que eu não faço arte? Aí eu li, tipo, opções de curso ali, artes visuais. Aí eu pensei, porque eu não sigo esse caminho, né? Só que na minha cabeça, nunca pensei, eu vou fazer artes visuais pra dar aula. Porque eu nunca gostei de sala de aula, gente. Eu nunca gostei de dar aula. Eu não sei ensinar. Eu até tentei fazer alguns tutoriais aqui no YouTube, mas eu não sei ensinar. Eu não sou boa em ensino. Eu não tenho didática nenhuma, sabe? Eu gosto de fazer. Eu gosto de desenhar, sentar e desenhar. E aí eu via, tipo, opções pra você seguir. Será que eu vou trabalhar como autônoma, sabe? Tipo, eu não entendia muito bem o mercado de trabalho como um artista visual. Então, aí, como uma boa youtuber, aí eu pesquisei no YouTube sobre o curso de artes visuais. E aí o primeiro vídeo que me apareceu foi da Mari Cagni, não sei o sobrenome dela, gente. Me desculpa, Mari, mas todo mundo de artes conhece eu vou colocar o nome dela aqui na tela e o link do vídeo que eu vi. E aí eu vi o vídeo e, tipo, eu falei, mano, esse curso parece ser tão bom. Esse curso parece ser eu. Mas será que, tipo, eu só não tô alucinando? Entendeu? Tipo, eu achei que eu tava meio influenciada, sabe? Eu achei que eu vi o vídeo dela, eu achei que eu estava me influenciando por ela a fazer um curso que talvez não tenha nada a ver comigo. E aí eu vi algumas atividades que ela fazia e falava, mas eu não consigo fazer isso, eu não sei desenhar desse jeito, eu não sei fazer essas técnicas, sabe? Não sei fazer isso. Será que eu consigo dar conta num curso de artes? Eu só sabia que eu não queria mais fazer outra coisa que não tivesse nada a ver com arte, entendeu? E aí eu tinha que decidir antes que as inscrições fechassem, né, pro vestibular. E aí eu coloquei lá pra fazer artes visuais e bacharelado, tá? Aí eu fiz as provas e tudo mais, não passei nada, obviamente, e nas provas de vestibulares, sem ser do Enem, né, eu não consegui ir bem nenhuma. Tipo, eu cheguei quase lá, mas não foi bem, eu não tava dedicada, sabe? Tipo, então aí eu fiz o Enem também, tipo, eu sou mediana, né, então meu Enem tava mediano. Mediano você não passa em nada. Basicamente isso, só em arte. Então, tipo, eu não fui tão bem assim, sabe? Eu nunca fui boa em redação também, porque geralmente a gente não é bom em outras coisas, mas a gente é bom em redação, e aí a gente tira notas boas em redação, e aí a sua média aumenta lá em cima, né? E que não foi o meu caso, porque eu também não fui boa, eu não fui tão bem em redação, mas também não fui tão ruim assim, sabe? Tipo, fui média, entendeu? Fui média no meu Enem. Daí eu me inscrevi no SISU, né, pra fazer artes visuais. E aí eu tava pesquisando algumas faculdades que tinham artes visuais, né, pelo SISU. E aí eu fiquei super triste, porque tinha bastante opção de artes visuais, só que mais licenciatura aqui no estado de São Paulo. Então, eu fiquei meio, tipo, ou perto, né, Minas Gerais, essas faculdades um pouco mais perto. Eu vou ter que escolher uma faculdade longe pra fazer artes visuais, porque não tem bacharelado, só bacharelado aqui em São Paulo, né, ou próximo de São Paulo. Então, vai ter que ser em um estado um pouco mais distante. E aí, como meu irmão já tinha feito faculdade longe, né, ele fez em Cuiabá, aí eu falei, mano, e se eu for pra longe também? Acho que não é tão longe assim, tipo, acho que dá pra sobreviver estando numa faculdade longe, tipo, é só distância, sabe? Que mal tem. Aí eu me inscrevi pra fazer faculdade em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, que é bem longe, né, mais de 1.000 quilômetros aqui de São Paulo, pelo SISU. Vou tentar, sabe, tipo, e se não der certo, eu decido o que eu vou fazer ano que vem, sabe, tipo, fiquei totalmente desesperançosa da minha vida, entendeu? E aí, eu literalmente me inspirei, assim, na carta do louco, entendeu? Eu, tipo, fui louca, entendeu? Pô, eu tinha tudo planejado na minha vida, desde os 14 anos, que eu ia fazer arquitetura numa faculdade próxima de casa. E eu simplesmente dei de louca pra fazer artes visuais num outro estado, a 1.500 quilômetros de distância da minha casa. Então, nessa época, já tivemos a carta da torre e a carta do louco, mostrando como a minha vida virou de ponta cabeça. Aí eu fui lá e consegui passar em artes visuais nessa faculdade, longe. Achei que eu não ia passar, acho que fui a última pessoa a ser chamada da lista.
Ai, que burra, cuidada. Brincadeira. Mas assim, eu fui basicamente a última pessoa a ser chamada, tipo, tipo, tinha todo mundo, já tinha se mudado, já tava lá, já tava quase começando as aulas. E aí eu passei. E eu nem sabia que se era realmente isso que eu queria fazer da minha vida, gente. Então, aí era pra ser um curso de 4 anos, né, pra gente se formar. Mas aconteceu a pandemia aí no meio do caminho, né, em 2019. Eu entrei na faculdade em 2017, pra quem queira saber. 2017 eu já tinha, tipo, 20 anos, 21, por aí, 20, 21. Era pra me formar em 2021. E aí, eu me formei em 2022, né? Não, me formei em 2021, não me formei. Ai, gente, eu não sei. Já esqueci da minha vida, enfim. Aí eu me formei, acho que eu estava com 23 anos, não tenho certeza. Fiz os meus 4, 5 anos de faculdade. Saí da faculdade sem saber o que eu ia fazer da minha vida, porque foi uma experiência muito boa fazer faculdade. Eu aprendi bastante coisa, eu aprendi a me virar sozinha, ficar longe da família. Foi, assim, muito bom, sabe? Muito bom, assim, essa faculdade. Eu gostei bastante, eu gostei de todos os colegas que eu conheci lá. Tipo, todos eles eram extremamente maravilhosos. Me ajudaram a passar por muitas coisas boas e ruins também. Então, tipo, foi maravilhoso, assim, meu período de faculdade. Teve coisas ruins também, obviamente, acontecem coisas ruins. Tipo, quando eu perdi minha mãe também, porque eu estava longe, aí foi um pouco difícil conciliar, né, a faculdade, o luto. Não quero entrar muito nos detalhes. Mas, enfim, foi muito difícil, mas foi muito bom. Foi, tipo, um período super essencial pra mim, como pessoa. Só que o problema pra mim é que, tipo, como eu passei por várias coisas, sabe, eu estava me amadurecendo tanto emocionalmente, que eu não senti que eu estava, tipo, eu não consegui me encontrar na arte. Eu experimentei tantas coisas diferentes, né, tantas artes, tantas técnicas diferentes, mas nada que tocou, assim, muito meu coraçãozinho, sabe, tipo, ai, eu quero seguir esse caminho, sabe, eu pensava, tipo, eu queria trabalhar com restauração, mas aí eu passei, tipo, os 4, 5 anos da faculdade, aí eu falei, acho que eu não quero trabalhar com restauração, tipo, eu não conseguia mais identificar o que eu gostava, o que eu não gostava em artes. Artisticamente falando, profissionalmente falando. Então, eu fiquei muito bloqueada, assim. Então, não sabia o que seguir. E aí, eu comecei, tipo, numa pira muito, muito louca, assim, que, tipo, eu não me achava boa em nada. Nunca me achava boa o suficiente em nada. E eu tinha muitos colegas muito bons. E aí, foi aí que eu comecei a perceber que hoje em dia, né, hoje eu vejo, né, que eu comecei a me comparar muito. Eu comecei a me comparar muito com os meus colegas, sabe? Tipo, tal pessoa é boa nisso, tipo, ela já sabia que ela era boa naquilo. E eu não sabia, tipo, nada, sabe? Tipo, eu sou boa em quê? Entendeu? Tipo, eu sou mediana em tudo, eu não sou boa em nada. Entendeu? Eu ficava nessa cabeça, assim. Tipo, pô, eu sei fazer de tudo um pouco, mas nada eu sou extraordinária. E aí eu achava que, tipo, pra você ser artista, você tinha que ser extraordinário, né? Eu comecei a me cobrar muito, tudo que eu fazia parecia, assim, tipo, muito ruim, principalmente no final da faculdade. Eu achava, tipo, tudo que eu fazia feio. Minhas ideias eram, tipo, muito rasas, eu não era poético o suficiente, eu não sabia fazer nada, assim, bom, sabe? Direito. Então foi um período que eu travei muito artisticamente falando. E aí eu ficava, assim, tipo, numa sala com artistas incríveis, e aí pra mim era uma coisa simplesmente torturante, sabe? Tipo, pô, eu nunca vou ser boa o suficiente igual todas essas pessoas, sabe? Essas pessoas são muito boas. O que eu sou? Eu sou nada, não sei fazer nada direito. Eu nunca vou ser boa o bastante pra conseguir trabalhar com isso. Eu nunca vou conseguir me destacar para as pessoas me verem como uma artista, porque a minha arte não é tão boa quanto os outros artistas que estão nessa sala. E eu sempre ficava nessa ideia de, tipo, você tem que ser muito bom pra você se destacar e conseguir ser bom profissionalmente, né? E aí eu comecei a, tipo, botar empecilho, sabe? Eu não tenho material suficiente, eu não tenho material bom, eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho tal material, não. Comecei a botar coisas assim, tipo, eu preciso de coisas materiais pra conseguir melhorar as minhas técnicas e ser boa. Então, era torturante, né? Porque, tipo, cara, o talento tá em você, não tá no material que você usa, sabe? O aprendizado tá em você, o que você faz. Tipo, não tem nada a ver com o material que você tem. Cara, não importa o material que você tenha, se você tem o que você tem, é um papel, um lápis e uma borracha, você já consegue fazer artes extraordinárias, tá? Você não precisa de nada mais. É claro que é bom a gente ter coisas boas, porque a gente consegue aprender novas técnicas e melhorar, mas se você já tem o básico, você já é um artista, né? Tipo, você não precisa de muita coisa pra você ser um artista. Então, na minha cabeça era extremamente torturante eu ficar pensando nessas coisas, sabe? Por ficar botando empecilho em tudo. Então, aí, no último ano da faculdade, eu fiz o meu TCC, e aí o meu TCC foi
foi um tema muito sensível, porque eu tinha perdido minha mãe, né, no último ano da faculdade, e eu fiz um TCC falando sobre memórias da minha casa de infância. Então, eu tive que entrar numa vibe, assim, bem ruim, assim, pra conseguir fazer o tema. Mas o pior, assim, pra mim, deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha escolhido esse tema antes dela falecer, né? Então, pra mim ia ser, tipo, uma coisa, assim, mais nostálgica, sabe? Eu queria trazer essa vibe mais de nostalgia, de coisas gostosinhas que a gente lembra, de coisas antigas e tal. E aí, quando eu perdi ela, tipo, pra mim foi... Eu até pensei, tipo, será que eu mudo o tema, sabe? Porque eu tive que dar outra interpretação pro meu tema, sabe? Era pra ser uma coisa nostálgica e virou uma coisa mais melancólica, sabe? Então foi bem difícil pra mim fazer o meu projeto, mas eu gostei tanto, sabe? E eu percebi que muita gente, assim, que entrou comigo não conseguiu finalizar porque a vida acadêmica, ela não é fácil, né? Ela é muito complicada. Então muita gente não conseguiu finalizar o curso, né? Infelizmente, porque eu acho que é bom, né? A gente finalizar. Porque tem vários aprendizados aí ao longo do curso. Mas infelizmente nem todo mundo consegue finalizar e em artes tem muita desistência. E muita gente acaba desistindo porque realmente o mercado não é tão bom com os artistas, né? Mas eu consegui me manter firme ali e finalizar até o final, mesmo com todos os perrengues que eu passei. Aí eu me interessei tanto nessa ideia, assim, de fazer projeto, de fazer TCC, e eu gostei tanto, sabe, dessa parte mais acadêmica, de escrever um TCC, escrever um projeto longo e demorado, que você fica ali pensando e colocando um pouquinho de você, mas sem precisar, tipo, colocar uma coisa tão poética e fazer coisas, assim, extraordinárias, sabe? Tipo, era uma coisa minha, era a minha experiência, uma coisa simples, e eu consegui dar uma carga emocional muito grande. Então, eu me animei muito, assim, nessa parte de projeto. E aí, foi aí que eu me encontrei, sabe? Tipo, eu gosto muito de fazer projeto, mas eu não sei o que eu faço agora com essa... O que eu faço agora com essa informação, sabe? Tipo, eu gostei muito mais de fazer a parte acadêmica de projetos, mas eu não sei o que fazer com isso. E foi isso. Daí eu terminei a faculdade, finalizei meu curso na pandemia. Daí eu fiquei, tipo, nessa vibe de fazer esse projeto de TCC. E ao mesmo tempo eu falei, mano, eu acho que eu vou aprender a fazer ilustração. E eu acho que talvez eu possa seguir a carreira de ilustração. Mas, gente, eu não sabia fazer ilustração. Tipo, até hoje eu não sei fazer muito bem ilustração. Mas eu tentei seguir a carreira de ilustração. Aí eu falei, vou desenhar todo dia pra melhorar, porque eu sei que a gente fazendo todo dia a gente melhora, né, a ilustração. E na faculdade eu não tenho nenhuma matéria assim focada em ilustração, em trabalhar com ilustração, em fazer commission, essas coisas assim, né? Enfim. Aí eu tentei muito fazer ilustração, mas qualquer coisinha que acontecia, qualquer empecilho que tinha, tipo, eu não sei fazer direito o olho. Esses dias eu falava, não sei desenhar, todo mundo sabe desenhar tão bem, por que eu vou ficar tentando aprender uma coisa que eu não sei fazer, sabe? Tipo, eu sei fazer realismo. Sei que na área de realismo você já sabe fazer realismo, entendeu? Fica na sua zona de conforto e faz o realismo. Mas não, eu queria fazer coisas novas, eu queria aprender ilustração. Eu acho que também, só pra deixar claro, né? Isso obviamente não tem nada a ver com o meu talento, com as coisas que eu fazia ou com a minha arte em si. Tinha mais a ver com o meu estado mental da época, tá? Como vocês podem perceber, eu não estava tão bem nesse final da minha faculdade, foi bem, assim, difícil. Então, assim, eu começava a me cobrar e eu ficava mais perdida, desesperançosa da vida por causa das coisas que eu estava passando e não porque eu não era boa o suficiente em artes, tá? Só pra fazer esse disclaimer aí. Então, nessa época, tipo, a minha síndrome de impostora me torturou extremamente, fez de tudo pra eu desistir de seguir a carreira de artes. Então, aí eu tava no último ano da faculdade, fazendo meu TCC que eu gostei bastante de fazer, tentando aprender ilustração, desanimada, e aí eu pensei, acho que eu não vou seguir a carreira de artes. Acho que eu não vou seguir essa carreira de artes, porque, cara, tá muito difícil, tipo, tava muito difícil pra mim aquele momento pensar em seguir uma carreira que talvez não desse certo, sabe? Então, foi, assim, novamente, extremamente frustrante, porque eu passei 4 ou 5 anos da minha vida me dedicando à faculdade e no final eu simplesmente falei, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar com isso, porque era pra eu sair da faculdade melhor, né? Me sentindo pronta pra entrar no mercado de trabalho e trabalhar autônoma e viver só de arte, mas realmente não foi isso que aconteceu, porque a minha cabeça estava, tipo, em outro estado naquele momento. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e pensei que talvez a inteligência dá dinheiro, não o seu talento de artes, eu falei, mano, eu acho que eu vou estudar de novo, mas dessa vez eu vou estudar pra fazer concurso. Eu posso investir na minha arte, indiretamente, mas sem ficar precisando, tipo, focar eu preciso ser boa na arte, entendeu? Não colocar ela como a meta principal da minha vida, entendeu? Tipo, eu ir trabalhando com ela aos
poucos, enquanto eu conseguia me estabelecer financeiramente e ter uma carreira à parte do que eu estava fazendo. E nessa época também eu peguei alguns freelinhas de design, sabe? Que eu achei que, tipo, eu poderia trabalhar com design, né? O design, ele é um pouco mais robótico, assim, você trabalhar em agências e tal. Aí eu comecei a trabalhar numa agência de design também, como design, e eu odiei tudo. E aí, como eu já tinha aquela ideia, já tinha plantado aquela ideia, pô, acho que é melhor eu fazer concurso pra ter uma vida estável e conseguir focar na arte e não precisar, tipo, ficar trabalhando igual condenada. Não, brincadeira. Eu não precisar, tipo, ficar gastando toda a minha criatividade trabalhando como designer, porque trabalhar com a área criativa e trabalhar com a área criativa, trabalhar com a área criativa de design e trabalhar com ilustração, tipo, pô, no mesmo dia não dá. Porque trabalhar em agência é uma loucura, né? Quem já trabalhou em agência sabe. E tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Na minha que eu trabalhei não tinha tanto trabalho assim, mas... E aí eu sabia que eu não ia conseguir, tipo, focar em 2 períodos trabalhando como designer e fazendo ilustração à parte. Eu não ia conseguir. Então, depois que eu saí da faculdade, eu abandonei a minha arte, né? Eu não fiz mais nada de arte. Eu tentei fazer, mas fiquei com um bloqueio enorme. Eu não conseguia. Fiz pouquíssimas coisas, sabe? Pouquíssimas artes. Mais focada no realismo mesmo, porque é um hobby que eu tenho, é fazer realismo. Foi muito difícil. E também, quando eu trabalhava em agência, eu fiquei bem desmotivada, assim, de ver como a carreira do design gráfico é frustrante, sabe, gente? É frustrante, porque, tipo, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu tava, tipo, trabalhando com gente que era muito bom, que já tava, tipo, anos na carreira, ganhando a mesma coisa que eu, sabe? Tipo, isso foi extremamente frustrante. Eu fiquei, tipo, pouquíssimas, acho que eu fiquei 2 meses no máximo nesse emprego e eu falei, ai, não quero isso pra minha vida, não quero me matar trabalhando como design e não ser bem remunerada, mesmo que eu tenha anos de experiências. E pra mim, trabalhar como autônoma sempre foi uma coisa muito complicada, sabe? Porque eu não sou muito boa em me comunicar e arrumar clientes e prospectar, entendeu? Eu não sou o Vitor, que é bom em prospectar clientes. Tipo, ele tá existindo e aparece um cliente pra ele, entendeu? Eu não sou desse jeito. Então, eu desisti dessa carreira de design depois de 3 meses. E aí eu comecei a estudar pra fazer concurso e passar em um concurso. E aí foi isso, gente. Foi essa toda a minha reviravolta da minha vida até o momento. Então eu nunca tive um momento que eu falei, eu vou trabalhar com artes e eu vou focar em fazer artes. Sempre aconteceram muitas coisas no caminho que me impediram de fazer isso, tipo, de seguir essa carreira 100%. Então, e eu sou muito indecisa, né? Tipo, eu não consigo decidir que caminho que eu vou seguir. Então, eu sempre vou pelo caminho mais seguro. Na minha cabeça, eu não consigo dar conta de fazer as coisas sozinha, sem ter uma segurança, né? Sem ter um chefe, sem ter alguém que vai me pagar todo mês. Então, eu não tenho essa habilidade de ser empreendedora. E, gente, é óbvio que como eu estudei bastante pra fazer concurso, eu consegui passar, né? Eu passei num concurso pra trabalhar em uma escola, não sendo professora, tá? Eu era, tipo, supervisora de ensino. Foi uma experiência horrorosa. Eu não gosto de sala de aula, gente, não gosto. Então foi um período de trabalho muito ruim, sabe, pra mim. Eu consegui comprar várias coisas, né, durante esse emprego que eu estava. Só que eu não conseguia produzir nada, porque eu odiava o meu trabalho. Eu ficava muito cansada. Tipo, a única coisa que eu queria fazer era chegar em casa e comer um pãozinho com tomate e ver série. E foi isso que eu fiz nos últimos 2 anos do meu emprego nesse lugar. Eu não consegui focar em arte nenhuma. Não consegui fazer arte nenhuma. Mesmo tendo um iPad, eu não conseguia desenhar. E aí, percebi que, tipo, mano, eu não posso continuar assim. Tenho que fazer alguma coisa, né? As coisas não vão cair do céu, Malu. Não vai cair do céu. Você tem que fazer alguma coisa pra trabalhar com isso. Então, era bem exaustivo o meu trabalho, né? Eu andava muito. Pegava ônibus. Cada dia eu estava num lugar diferente. Mas eu tentei, no último ano desse emprego que eu estava, eu tentei muito focar na arte. E eu consegui, um pouco, mais ou menos. Consegui focar, consegui fazer algumas ilustrações. Vou mostrar pra vocês também algumas ilustrações que eu fiz durante esse período. Eu fazia bastante desenho no seu estilo, pra tentar aprender mais sobre ilustração e desenhar e usar o iPad, usar brushes diferentes, sem me cobrar muito de, tipo, isso tem que ser perfeito, isso tem que ser bonito, isso tem que vender, entendeu? Eu levava isso mais como um hobby, porque eu já tinha o meu emprego que me pagava, né? Eu já tinha um emprego que eu conseguia sobreviver sozinha, né? Era um momento, assim, que eu podia focar na minha arte sem tanta preocupação em ser boa o suficiente pra viver da minha arte.
Naquele momento eu não tinha o foco de tipo, eu vou vender, sabe? Eu vou trabalhar com isso. Eu só queria, tipo, fazer porque era bom, entendeu? Era gostoso, eu gostava de desenhar, recuperar as minhas lembranças de infância que eu fazia meus desenhos, sabe? E me dedicar a aprender e a gostar de novo de arte depois de tanto tempo, odiando ela, entre muitas aspas. E aí foi isso que aconteceu na minha vida e é por isso que eu não trabalho com arte, gente, porque eu nunca me dei essa oportunidade de me dedicar 100% em viver de arte. Eu sempre arrumei outra coisa pra fazer, outras coisas que me dessem dinheiro, outros caminhos que me dessem oportunidades melhores e talvez a arte poderia proporcionar pra mim, porque a arte me deixava muito deprimida. Pensar em trabalhar só com arte era extremamente torturante pra mim, porque eu não tenho esse espírito empreendedor de eu quero monetizar esse trabalho, entendeu? E agora, né, ano passado eu mudei de emprego, né, eu não tô trabalhando mais na escola, tô num trabalho mais tranquilo, né, mais na área administrativa. Eu gosto do que eu faço? Não, eu odeio tudo que eu faço naquele trabalho, tipo, eu odeio tudo, gente. Desculpa, mas realmente horrível. É muito chato, mas é uma coisa monótona, entendeu? Mas que eu não preciso pensar muito, é um emprego que eu consigo me dedicar na minha arte. E aí foi por isso que eu criei um canal no YouTube, né? Porque eu tava mais tranquila, né? Eu tenho mais tempo. Por eu estar num emprego mais de boas, eu consegui conciliar, né, o meu emprego em criar um canal no YouTube e tentar, tipo, a minha ideia mesmo é monetizar o YouTube pra eu conseguir, tipo, né, obviamente duplicar a minha renda, porque tá muito difícil viver nesse Brasil, porque está tudo caro, cada mês fica mais caro as coisas, cada dia, enfim. Então, obviamente aqui não é pra eu vou monetizar o YouTube e eu vou sair do meu emprego, não. Mas eu vou conseguir ter uma renda extra pra eu conseguir viver melhor, obviamente, porque é isso que todo mundo quer. E também conseguir ter reconhecimento, sabe? Porque é fazer meu Instagram crescer, ter mais interação com o público, ter mais interação com as pessoas verem mais minha arte, verem o meu trabalho. E eu sempre gostei muito de YouTube. Eu sempre quis gravar vídeo, sentar e gravar e mostrar pra vocês tudo. E então, a minha ideia era, tipo, eu vou mostrar o meu processo de como eu estou aprendendo a fazer ilustração, de como eu posso melhorar a minha arte, porque eu tenho certeza que tem gente que tem facilidade de fazer arte, mas, tipo, é perdido, assim, igual eu, sabe? Então, seria pra essas pessoas esse canal, sabe? Para as pessoas que querem aprender sem saber exatamente o que está fazendo. E aí, nesse meio tempo aí que eu foquei mais 100% na minha arte, não tanto no meu profissional, né? Sem tanta essa cobrança de, eu preciso vender isso aqui, eu preciso ser boa nisso pra vender, para as pessoas gostarem, e sim mais uma coisa como um projeto pessoal meu, sabe? Tipo, como um TCC. Entendeu? Eu foco na minha arte mais como o TCC que eu fiz, que eu estou aprendendo enquanto eu estou fazendo, e eu posso, tipo, ajudar e inspirar outras pessoas que também estão aprendendo aqui no YouTube. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham compreendido porque que eu não trabalho com arte ainda, e que isso não é uma coisa, assim, que é horrorosa pra mim. É óbvio que é ruim, é óbvio, eu queria muito trabalhar com o que eu gosto, mas eu sei que isso é um luxo, né, isso é um privilégio, e infelizmente eu ainda não estou privilegiada pra fazer isso. Mas em breve talvez eu consiga trabalhar com o que eu ame. E é isso. E trazer mais conteúdos pra vocês e inspirar vocês, espero. Eu acho que eu falei tudo nesse vídeo, já falei até demais. Mas até o próximo vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo, por favor, pra me ajudar. E se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos que você pode ver aqui no meu canal, que eu também falo sobre artes e ensino coisinhas e mostro o meu processo. Tem vloguinhos também que eu faço, vlog de mudança, que eu me mudei de casa, então... E confere os outros vídeos que tem aí no canal pra vocês gostarem também. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!